Muitas das vezes a gente fica nos perguntando por que algumas coisas não fluem na nossa vida. Por que a nossa vida ela não rompe em determinadas áreas, como na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, né, no nosso ministério, né? E, e somos pessoas que às vezes fazem as coisas da maneira correta, vivem de uma maneira correta, mas tem coisas que ainda não fluem. E são coisas que parecem ser lícitas, mas a gente não flui. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que eu estava agora há pouco falando com a minha família na mesa. Hoje é domingo e a gente estava tomando um café. E eu sempre gosto de levar a Bíblia na mesa, porque é o momento que a gente tem mais tempo, é o momento que a gente tem mais... Tipo, nós não temos pressa, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer as coisas, é o momento nosso. Então, principalmente no café da manhã, eu sempre costumo levar a Bíblia e aí eu aproveito as crianças ali e ali a gente lê um versículo e a gente começa a discutir sobre aquilo, como aquilo se aplica na nossa vida. E eu tava falando agora, por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, porque a gente tava falando sobre isso e faz muito tempo que eu quero gravar um vídeo desse. Só que alguns assuntos que eu vou abordar aqui, eles são muito polêmicos, porque muitas pessoas que são de Deus, são pessoas que são consideradas pessoas na fé, elas praticam algumas coisas que está escrito aqui. E que Deus condena essas coisas. E ele fala, não façam isso porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Ele não estava falando por um povo que não era um povo dele. Ele estava falando para o povo dele. E essa palavra, essa mensagem, ela está em Levíticos 19. E eu quero ler para vocês. Eu vou ler esse texto todo, mas depois, com o tempo, com calma, lê na sua casa e reflita sobre esse texto. A minha versão que eu tô lendo aqui, ela é uma NVT. Ela é uma nova versão transformadora que fala, né? Então, nova versão transformadora. Então, eu quero ler com vocês e que vocês possam... que o Espírito Santo possa falar com cada um. Aqui tem várias coisas e vamos pautar cada uma delas, beleza? Então tá escrito assim, na minha versão tá escrito assim, santidade na conduta pessoal, que é o título aqui do vídeo. Eu coloquei esse título, achei super interessante. Santidade na conduta pessoal. E tá dizendo assim, o Senhor também disse a Moisés, dê seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Ele está falando aqui, sejam santos, porque eu sou o teu Deus e eu sou santo. Às vezes a gente fala essas palavras assim, algumas pessoas dizem assim, ai, mas ninguém é santo aqui. Todo mundo é assim. Tá tudo bem, ninguém é santo mesmo. Mas a Bíblia está me dizendo para a gente andar e ser santos. Tá escrito, tá falando aqui. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, é santo. E isso daqui ele tá falando para nós, o povo. Ele tá falando isso. E tá falando aqui assim, mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos e nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Até aí, para nós cristãos, é fácil, né? Mas não muito. Porque às vezes nós cristãos não fazemos nenhuma imagem de ídolos, alguma coisa. Mas qual ídolo tem sido na sua vida? Muitas das vezes os nossos ídolos são coisas que a gente não vê. Como os nossos filhos, muitas das vezes a gente idolatra os nossos filhos, muitas das vezes a gente idolatra os nossos cônjuges, marido ou mulher, né? Que nem no meu caso, meu marido, ou às vezes você que é homem, tá assistindo, você tá idolatrando a sua esposa. Muitas das vezes a gente idolatramos aquele até pastor que você gosta bastante e você às vezes ouve mais as mensagens dele do que passa tempo com a palavra. Ele virou um ídolo na sua vida.
Aí a gente fala assim, não, mas tudo bem, isso aqui eu não faço, tá? Eu não tenho imagem, eu não tenho nada dessas coisas aqui. Não, mas reveja na sua vida. Se você tá passando mais tempo com o seu celular, se você tá passando mais tempo nas redes sociais, essas coisas podem virar ídolos na nossa vida. No versículo 11 vai dizer assim, não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente, eu sou o Senhor. Não explore nem roube o seu próximo. Não fique até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Olha isso. Eu quero voltar aqui um pouco mais no versículo 11. Não roubem. Não roubem. O que eu vou falar aqui é bem polêmico, tá bom? Mas eu vou falar. Porque era isso que a gente estava comentando na mesa. O que é não roubar? Não roubar é muito simples. Não roubar esse potinho aqui de vela. Não é seu, não vou roubar. Mas muitas das vezes estamos roubando, sabe no quê? Em coisas que a gente... Coisas assim muito sérias. Que a gente não confia no Senhor e a gente rouba. Aquela luz gato. Aquela luz que você não paga. Ai, Paula, mas você não sabe a minha situação. Eu sei, gente. Eu já vivi assim, tá bom? Antes de vir pra Curitiba, eu morava numa casa que eu não pagava energia. E isso me consumia, porque a palavra de Deus estava falando isso. A minha mãe foi multada porque o meu pai tinha feito um gato dentro do relógio. Minha mãe foi multada em 25 mil reais na época. Isso há muito tempo atrás. E quando ela chegou lá, aqui é Copel, mas lá em Campinas é CPFL, eles falaram assim, isso aqui é roubo. O que você tá fazendo, você pode ser presa. Minha mãe ficou assustada quando ouviu aquilo. Eu posso chamar a polícia e você ser presa, porque isso aqui é roubo. Quando você faz um gato dentro do seu relógio, quando você pega fio lá da rua e você não paga, é roubo. Desculpa, gente, eu não posso falar aqui de uma maneira mais simples, mas é roubo. Aquela água que você tá lá, fez um gatinho no relógio, é roubo. Ah, mas você não conhece minha situação. Eu não conheço a sua situação. Então, quando você faz um gatinho lá no relógio de água, é roubo. Entende? E Deus está falando na conduta de santidade. Não roubem. Não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome de Deus usando para jurar falsamente. Eu juro por Deus que não fui eu. Não jure falsamente. Ah, mas não fui eu mesmo. Não jure. Pelo amor de Deus, não jure assim. Não fui eu e pronto, acabou. A palavra de Deus diz que a sua palavra tem que ser sim, sim. Não, não. Passou disso é do maligno. Foi você? Não, não fui eu. Quer acreditar bem? Se não quer acreditar, amém. Mas não fui eu. E principalmente se não foi você. Não minta, porque a palavra tá falando, não minta. Nem engane uns aos outros. E não jure falsamente. Entendeu? E não jure e não desonre o nome de Deus usando para jurar falsamente. Muitas pessoas falam assim, eu juro por Deus, não façam isso, isso aqui é pecado. E não tá falando só no Velho Testamento, mas lá no Novo Testamento também tá falando sobre isso. Não explorem nem roube o seu próximo. Não explorem e nem roube o seu próximo. Gente, pelo amor de Deus, ele tava falando isso pro povo dele. Não insultem, não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seu empregado. Isso aqui é muito sério, porque a gente já trabalhou com pessoas, eu trabalho com diária, né? Trabalhava com diária, e às vezes, meu Deus do céu, como enrolava pra pagar. E aquela pessoa que tem dinheiro, cara, tem dinheiro lá na conta e a gente fica contando com aquele dinheirinho daquela semana, principalmente na sexta-feira, e a pessoa fica lá retendo o dinheiro do seu funcionário. Isso aqui é bíblico. Você que é cristão, que você tem uma empresa, você tem uma pessoa que trabalha com você, e se todo quinto dia útil é dia de pagar, ou você paga em diária e você fica enrolando para pagar seu funcionário, aqui é bíblico. Ele tá falando aqui, ó, não fique até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Se você tá com dinheiro lá, aí você vai lá, eu não vou pagar o funcionário porque eu vou passar um final de semana com a minha família e aí eu vou precisar desse dinheiro. Cara, não faz isso. Se você não tem porque a empresa não te pagou, a outra empresa que você presta serviço não te pagou, é uma coisa. Agora, se você tem esse dinheiro lá e você tá retendo, a palavra de Deus tá falando você não fazer.
Outra coisa, não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Tema o Senhor, eu sou o teu Deus. Não distorça a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julgue sempre com imparcialidade, nem do lado de um e nem do lado de outro. Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar do lado do pobre. Mas ele tá certo, porque muitas das vezes o pobre também faz umas coisas que só Jesus dá causa. Nem de um, nem de outro. Julgue com parcialidade, vê o que é justo. Por isso que a gente tem que andar na justiça. Outra coisa, não viva como difamadores no meio do povo. Não fica difamando, fazendo fofoca no meio do povo, disse-me-disse. Você que tá numa comunidade, fica em grupinho de irmãs, nem fofoca. Não faça isso. Não viva como difamadores no meio do povo fazendo fofoca. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Outra coisa, não fique de braços cruzados quando a vida do seu próximo corre perigo. Irmã, irmão, não façam. Você tá vendo que aquela tua irmã tá passando por uma situação de situação difícil, né? Passando uma necessidade em casa, tá passando algo na sua casa, não finja que você não tá vendo, ela tá correndo perigo, sabe? Ou às vezes de ser despejada. Eu tenho um testemunho lindo que eu vou contar aqui, eu não sei se eu contei no outro canal, mas eu vivi isso na minha pele. Um casal que imediatamente mandou mensagem pra gente, perguntou se a gente tava bem, e a gente só falou algumas coisas assim, e eles imediatamente, eles falaram, uau, não, eu não posso ficar parado. Eles foram lá, eles, sabe, se prontificaram em nos abençoar. E, meu Deus do céu, eu vou contar esse testemunho porque isso foi parte de uma oração minha, e Deus usou essas pessoas que estavam sensíveis. Eles não ficou fingindo de braços cruzados, ai, que dó, né, que pena, mas vamos orar, irmã. Não, eles fizeram aquilo que a palavra de Deus nos diz. Outra coisa, não alimente, essa parte aqui eu até marquei de vermelho, porque isso aconteceu comigo. Não alimente ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Essa semana acho que passada, aconteceu, eu gravei um vídeo, que eu acho que já foi no ar. Eu gravei um vídeo falando sobre o que aconteceu, às vezes falando sobre a passagem de Paulo, que ele que ele manda uma carta pro povo de Corinto, e essa carta é um pouco severa, e no momento não trouxe alegria para eles, trouxe um pouco de tristeza, mas que depois, logo em seguida, trouxe o fruto do arrependimento, e eles entenderam, e eles depois queriam saber mais sobre Paulo, se Paulo estava bem e tal, e eles começaram a ter frutos disso tudo. E Paulo mandou essa carta para os coríntios, e eles ficaram tristes, porque a carta foi severa demais, eles não deveriam, nossa, sabe, ficaram chateados com Paulo. E depois eles mandaram uma notícia enviada através de Tito, perguntando como que Paulo estava, que ele estava muito preocupado, que o povo de Corinto estava muito preocupado com Paulo. E ele ficou feliz, e ele falou assim, uau, eu mandei aquela carta severa, no momento até fiquei meio assim, mas agora entendo que a carta trouxe realmente aquele fruto de arrependimento, eles entenderam o que eu estava dizendo naquela carta, e foi muito legal. Eu falei isso nesse vídeo e comentei um pouco o que aconteceu comigo. A Bíblia está sendo bem clara, não alimente ódio no coração contra algum dos seus parentes. No primeiro momento, eu fiquei chateada porque a pessoa, não respondeu a mensagem, e eu mandei um áudio praticamente falando sobre isso, sabe? Uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, uma pessoa que serve e cometendo essas coisas que está escrito aqui. Cometendo ao contrário do que a palavra de Deus diz. E aí eu fui falar com ela, eu fui falar assim, olha, tá errado, você deve andar na justiça, aqui, vocês têm que legalizar isso, vocês têm que ir lá arrumar essas coisas e tal. E fui falando. No primeiro momento, a pessoa falou assim, mas é o jeito que você fala. É esse jeito aqui que eu falo, gente, é o meu jeito de falar. Principalmente se tá escrito, cara, eu vou com os dois pés no peito, porque, cara, tá escrito. E aí, o que a palavra de Deus tá dizendo? Confronte sem rodeios. Eu tô vendo que a pessoa tá cometendo, tá quebrando o princípio, uma pessoa de Deus, uma pessoa esforçada, uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa, que tem que ter coragem de fazer um negócio desse, uma pessoa corajosa fazendo o oposto do que eu vou fazer. Aí eu fico pensando, e aí eu sempre falo isso pra essa pessoa, cara, eu fico imaginando, se vocês andarem na justiça, vocês vão explodir, vocês vão pro norte, sabe? E essas pessoas fazendo as coisas erradas.
E aí eu fui falar com ela e tal, tal, tal. E no primeiro momento causou uma tristeza nela. Ela não gostou. Depois a gente foi conversar, a gente foi se alinhar e tal, e ela pegou e falou assim, mas 90%, 98% do que você falou tava certo. Só que é o jeitinho de falar. Gente, não tem jeitinho pra falar. A gente tem que falar com amor. E em amor, eu tô gravando esse vídeo. Em amor, eu estou falando com quem precisa ouvir esse vídeo. Eu já orei antes de começar esse vídeo. Eu orei, Senhor, que esse vídeo vá para as pessoas que precisam ouvir. E no primeiro momento que você estiver ouvindo esse vídeo, talvez não vai trazer um conforto, não vai. Porque se você estiver praticando essas coisas aqui que eu estou falando, que está escrito na Bíblia, eu não estou lendo nenhum caderno, vocês podem ir lá, é Levíticos 19, você pode ler. Tá escrito lá. Ah, mas é o Antigo Testamento, é a velha aliança. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não tem velho nem novo, é a palavra. Ele não muda, ele fala, eu sou Deus, eu não mudo. Eu não mudo. Se ele tá falando, não rouba, não minta, não desonre, não fiquem até o dia seguinte com o pagamento do seu próximo, não insultem o surdo, não vivam como difamadores, não fiquem de braço cruzado quando alguém estiver precisando de ajuda, não alimente o ódio no coração contra seu parente. No primeiro momento eu fiquei, ai meu Deus do céu, pronto, agora deu. Aí eu falei, Deus, falei o que estava escrito. E aí eu não deixei aquele ódio se alimentar, porque eu fiquei, no primeiro momento, eu também fiquei tipo, meu Deus do céu, que difícil, irmã. Que difícil, né? E aí e aqui tá falando, confronte sem rodeios aqueles que errarem, para que não serem responsabilizados pelo pecado deles. Um dia vamos chegar diante do Senhor e vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. Pessoas que Deus colocou do nosso lado, que era pra gente discipular e a gente ficou com medo de machucar ela. Ai, mas eu não quero machucar ela. Sabe quem vai machucar ela? O inferno. Pra vida inteira. Isso vai machucar ela. E você vai ser responsável por isso. Você tá vendo aquela pessoa indo passos a largos pro inferno, passos largos pra uma vida desgraçada aqui na terra, tá? Você tá vendo essa pessoa indo passos largos, cometendo todos os erros possíveis, você vai ser responsabilizado pelos erros dela também, porque você tava do lado e você não falou. Então, eu decidi comigo que eu não vou ficar apontando o dedo pra você se eu não tô fazendo. Porque primeiro é em mim, depois é através de mim. Quando eu morava em Campinas, eu vivia nessa ilegalidade e eu sabia, eu tinha consciência disso. Quantas vezes eu falava pra Deus, Deus, me dê condições, ou então, Senhor, porque aonde eu morava não tinha um espaço para colocar um poste. E se colocasse, era um custo maior que naquele momento eu não tinha. Deus sabia que eu não tinha, mas ele sabia a intenção do meu coração, que eu ficava super mal com aquilo, eu sabia que era errado, principalmente depois que eu tive esse entendimento aqui. E aí Deus trouxe a gente pra cá, onde eu pago água, luz, internet, tudo bonitinho, o meu aluguel tudo certinho. Deus me trouxe pra esse lugar. Ai, mas, meu Deus, se você não tinha condições de colocar, como que Deus... Fih, quando você tem a intenção do seu coração correta, Deus, ele faz as coisas acontecerem. E Deus, ele fez isso acontecer. Hoje eu falo assim, hoje eu vivo naquilo que eu orei tanto. Eu não queria viver na ilegalidade. Eu não queria viver numa casa onde era ilegal, tudo era sabe? E Deus nos trouxe pra cá e hoje eu pago água, eu pago luz, tudo no meu nome ainda por cima. Porque ele sabia. Hoje eu fico muito feliz de ver quando chega uma conta de água, de luz, e eu vou lá e eu pago. Eu falo, uau, quantos anos eu passei não fazendo isso, porque eu sabia que era errado, era roubo, era contra a palavra de Deus. Mas Deus me honrou. E eu pago tudo certinho, sabe? E eu fico vendo a diferença daquele que serve a quem não serve. Sabe, tem gente que fala assim, eu pago 200 e pouco de tal. Gente, a minha conta de energia esse mês é R$607. E eu tenho lava e seca. Eu uso a secadora direto. Eu uso a água quente dessa secadora. Chuveiro, eu tenho 2 banheiros aqui. Às vezes, meu Deus do céu, eu só Jesus na calça, fica bastante no chuveiro. Tenho micro-ondas, tenho as coisas tudo que eu não tinha lá. E agora eu tenho tudo isso. E a energia vem pouco. Sabe por quê? Porque eu decidi ser fiel. Eu decidi obedecer a palavra de Deus. E outras coisas também. É confrontar. Muitas das vezes você vai precisar confrontar as pessoas que precisam ser confrontadas. Eu quero pular, mas eu quero deixar para vocês. Ler esse versículo na casa de vocês. Medita nesse versículo. Cada parágrafo. Alguns eu não li. Eu vou pular até para um outro agora. Que diz assim. Levante-se na presença dos idosos e honre os anciões.
temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Eu marquei isso aqui porque eu achei muito interessante. Hoje a gente tem uma falta de respeito com as pessoas mais velhas, dentro das nossas igrejas, dentro de casa. A gente não honra essas pessoas, sabe? Ai, não, eles não sabem nada, sabe? Ontem minha filha foi numa casa de idosos fazer um evangelismo e, sabe, eu achei muito lindo. Eu falei, não, ela vai, porque... Eu falei, mas por que eles ficam lá? Eu falei, porque infelizmente alguns filhos não têm paciência com seus pais, já estão já com uma certa demência, e às vezes eles colocam lá, às vezes até por amor também, porque às vezes trabalham demais, aí para não deixar sozinho, acaba colocando sobre o cuidado de outras pessoas. Eu não tô falando que todo mundo vai lá e deixa lá e pronto, acabou. Não, tem pessoas que deixam lá até por amor mesmo. Olha, o senhor vai ficar aqui, pelo menos vai ter companhia, vai ter alguém cuidando, e vai lá e paga mensalmente, é caro para ficar lá, não é barato. E pagam lá, às vezes pega até a aposentadoria do próprio aposentado e paga pra ficar lá, pra ter esses cuidados melhores, pra ter uma vida, sabe? Eles ficam tristes porque eles queriam estar no conforto da casa, mas eles acabam ficando lá. E eu falei assim, honra essas pessoas, porque essas pessoas têm história, sabe? Essas pessoas têm um legado, sabe? Tem uma história por trás de tudo isso. Alguns não, infelizmente não tem, né? Por outros motivos, né? Ficaram ali e tal. Mas eu achei muito interessante isso. Tem outra coisa aqui que esse vai pegar você, se você... Que é, não usem medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume. Suas balanças, seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo em práticas. Eu sou o seu Deus. O que é balança desonesta? Aqui que vai pegar esse vídeo. Sabe aquela bolsa, aquele cinto da Gucci, aquela bolsa da Louis Vuitton, aquele sapatinho da Nike, que não é original? Isso é uma balança injusta. É uma balança desonesta. Ele tá falando aqui, não use medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume. Não usem. Não façam isso. Ah, mas você tá falando é de peso. Às vezes vai pesar 1 grão, vai pesar... Gente, tem uns vídeos aqui no YouTube que fala sobre a história das marcas mais conceituadas, como Louis Vuitton, Gucci, essas marcas mais... E você vai ver a história dessas pessoas, de que construíram essas marcas. E, gente, essas pessoas vieram da Segunda Guerra Mundial, vieram da Primeira Guerra, fugidos, sabe? Passaram o pão que o diabo amassou para você consolidar as suas marcas, pagar os impostos tudo certinhos, não usaram as balanças desonestas, fizeram tudo como a lei manda, criaram uma marca, sabe? Uma marca que custou ali, ó, um suor ali, sabe? Vieram de um sonho, de um projeto. E aí vem alguém que vai lá e rouba a sua marca, porque isso é roubo, tá? Porque a palavra de Deus também tá falando, não roube. Vai lá, pega a sua marca e usa, sabe? E a gente vai assim, às vezes, em umas lojas ali pra baixo, e aí você fica pensando, cara, um sapato da Nike custa R$1.000, R$500, R$800. Uma calça custa R$300, R$400 uma calça, um moletom. Só um moletom custa praticamente isso na loja oficial das marcas. E aí você vê a marca daquela pessoa que paga impostos altíssimos, paga funcionários, paga tudo certinho, tudo como a lei manda, porque se não pagar, vai lá e tira a fábrica deles, faz todas as coisas, tá? E aí tem pessoas que vai lá, costura, falsifica a marca deles e coloca no show de uma lona vendendo a sua marca. Gente, isso é... E eu vejo o povo de Deus fazendo um negócio desse. Eu vejo o ministro em cima do altar usando cinto que não é da marca. Ah, mas eu paguei 50, R$40. Gente, a palavra de Deus... Gente, se eu for destrinchar a palavra de Deus aqui, tem um monte de versículos falando sobre balanças injustas. Vamos esquecer um pouco da Bíblia. Dá um Google aí. Eu vou deixar aqui... Amor, meu editor... Coloca aqui no Google, vai dar um Google e fala
Comprar coisas falsificadas é crime? Coloca aí. O que o Google vai falar? Pirataria é crime? É crime. Coloca no Google. Vai, depois que você terminar de ver esse vídeo, coloca lá. É crime da cadeia, da penalidade, e nós, povo de Deus, fazemos um negócio desse. Ah, mas o cinto é caro, então não compra. Prospere para comprar. Vai lá na Pernambucana, vai na C&A, vai na Riachuelo, vai nessas lojas e compra um cinto normal. Não precisa comprar o cinto da Gucci. Se é o seu sonho ter um cinto da Gucci, se é o seu sonho ter uma bolsa, economiza, faça renda extra, faça um trabalho extra e vai comprar então. Mas você vai ver que uma bolsa da Gucci custa 35 mil reais. Você tem dinheiro? Você teria coragem de pagar? Se eu tenho dinheiro, eu ando tudo bonitinho e eu tenho dinheiro para comprar uma bolsa dessa da Gucci, eu compro. Mas que nem eu mesmo, eu tô sem carro. Tô terminando de pagar um carro que eu não tenho. Aí eu vou lá e ando com uma bolsa de 35 mil reais. Gente, tem carro de 15 mil, 18, 20 mil reais. É o preço de um carro, eu vou lá e compro. Mas é o meu sonho ter uma bolsa da Gucci. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido umas coisas assim. Se é o seu sonho, se tá tudo certinho na sua vida, tá tudo bonitinho, economiza, faz uma poupança. Eu vou comprar essa bolsa, eu amo essa bolsa, gente, ela é muito linda. Mas não compre falsificado, porque você está colaborando com roubo, você está ajudando. Pirataria é crime, é pecado. A pirataria, ela rouba o trabalho de pessoas que estão dentro daquela fábrica, que construiu, que consolidou, que passou poucas e boas para construir aquele lugar. Eu sempre uso essa metáfora, essa história assim. Vamos supor, eu criei essa velhinha aqui. Ninguém tem essa velhinha. Ninguém tem. Cheirosa, minha filha que me deu de presente no Dia das Mães. Obrigada, meu amor. Mas ninguém tem essa velhinha aqui. Ninguém. Eu falei, gente, podia ter uma velhinha dessa pra colocar do lado do criado mudo. E, nossa, eu vou criar uma velhinha, eu vou criar, porque tá aqui na minha cabeça, eu fico pensando um negócio de enfeite em cima de um livro, né? Eu acho que fica muito chique, olha que lindo que vai ficar. Isso aqui tá na sua cabeça. Olha que lindo. Isso aqui tá na sua cabeça. E aí você cria você vai atrás da pessoa que pode criar esse potinho bonitinho com lacinho, porque você quer com lacinho. Você pode ir atrás da parafina, né, que é a vela. Atrás desse molde, que era uma rosa, agora não é mais uma rosa. Você vai atrás dessas coisas. Isso aqui tudo custa dinheiro. O vidro, eu vou precisar para alguém para comprar esse vidro. A parafina, eu vou precisar comprar a parafina. Eu vou precisar tudo. E aí eu consigo montar. Uau, saiu da minha cabeça, saiu do meu coração, e ninguém tem. E aí, legal. Eu pego e coloco pra vender. Coloco pra vender, anunciar. Olha a minha velhinha que eu fiz. Ninguém tem no mundo, não tem essa velhinha. Foi você que foi atrás do vidro, foi você que foi atrás da parafina, foi você que foi atrás de tudo bonitinho. Só que assim, antes de você colocar isso daqui, você tem que patentear. É uma lei. Você tem que patentear. Essa que foi você que criou, foi você, e ninguém tem mais aqui. E só você pode vender essa velhinha. E aí eu vou lá no cartório, eu levo, né, tem toda uma parte que essa parte eu não entendo muito, mas é isso, mais ou menos isso. Você leva no cartório, você patenteia, eles vão fazer uma pesquisa, isso demora um pouco, pra ver se ninguém também inventou uma velhinha igual essa. Porque às vezes você deve ter visto alguma coisa parecida e acha que isso é da sua cabeça, mas já tinha. Aí eles vão ver tudo, vão procurar em todos os registros, tudo bonitinho. Não tem, Paula. Você está com a licença de vender essa velhinha. E aí você vende essa velhinha, você tá patenteada, ninguém mais pode fazer essa velhinha, porque senão você entra com processo, porque essa velhinha foi você que criou. Perfeito, você patenteou e para patentear não é barato, é caro você patentear algo, porque você está falando, ninguém pode vender isso aqui. E aí você agora tem sua marca, agora você tem sua velhinha, e você agora tá, né, e tal.
E aí você começa a vender essa velhinha. Só que, gente, o custo dessa velhinha aqui é caro, porque a parafina é caro, vidro, isso aqui é vidro. É caro pra fazer o molde disso daqui, que é uma logo minha, esse lacinho que ninguém tem no mundo, esse logo aqui, eu tenho que mandar fazer, isso aqui também é caro. Esse molde da roseta aqui é caro, porque eu tenho que mandar fazer a logo disso daqui tudo. Isso aqui é caro. Então, eu vou tirar os preços dos custos e vou vender a velhinha. Vamos supor que essa velhinha aqui custe R$ 350. Paula, R$ 350 uma velhinha? Pois é, porque isso aqui é único, ninguém pode imitar isso daqui. E aí vem alguém com material bem inferior ao meu e vai lá e faz isso daqui. Se põe no lugar dessa pessoa, se põe no lugar do que você está fazendo. Aí você pega e você copia, você pega um vidro inferior, você pega uma marca inferior. Mas, Paulo, é perfeito a réplica. Eu sei, gente, tem coisas que eu fico assustada também de quão perfeito tá. Mas às vezes até ela pode usar o mesmo material, ela pode usar a mesma coisa, mas ela faz algo que é ilegal. Ela burla o sistema. Ela burla o sistema de pagar impostos, de declarar impostos, coisa e outra também. Gente, essas fábricas, elas têm um custo. E não justifica, não justifica. E aí, você fez todo esse trabalho todo, e aí você começa a vender, e você tá vendendo com o maior sucesso. Vem e começa a vender a sua velhinha, que você criou, veio do seu sonho, você teve toda essa trabalheira de pegar todos os dados, de pegar todas essas coisas todas. Gente, isso aqui dá trabalho. E aí vem um abençoado e copia sua velhinha e vende por R$ 50. Mais do que da metade do preço. Ela vai lá e vende por R$ 50 e começa a vender mais do que você. Ela não tem licença. Ela está roubando a sua marca. Você pode entrar com processo de plágio. Você pode entrar, tá? Você está pautado pela lei. Só que vira fora do controle, porque agora todo mundo está fazendo isso. É como se fosse uma praga, tá todo mundo fazendo isso. E você tem que fechar a sua empresa, você tem que viver agora na margem, você tem que mandar um monte de gente embora, você tá vivendo certinho, você tá andando na justiça, só que agora por conta de pessoas que não têm responsabilidade, que não têm ética moral, está como uma praga vendendo as suas coisas por R$ 50. Agora você vai ter que fechar a sua empresa, declarar falência. Sendo que você fez tudo certinho, isso aqui saiu de você, saiu do seu coração. Isso daqui deu trabalho para você fazer. Agora você tem que declarar falência e mandar muitas famílias embora, porque piratearam o seu produto. Você vai ter que fechar a empresa porque você não está conseguindo abater os impostos, você não está conseguindo pagar tudo certinho, as pessoas estão indo lá na sua casa, enquanto a pirataria está vendendo e nem estão declarando impostos, nem estão tendo responsabilidade de ter funcionários e escravo, porque quando o produto está barato demais, isso aqui tudo vem de trabalho escravo. Isso daqui tudo vem de um trabalho que não é bem remunerado. Essas pessoas que trabalham nessas multinacionais, nessas empresas grandes, elas têm bons salários, têm benefícios bons. Ah, mas alguns não têm. Gente, tudo isso é boato, a gente não sabe. Mas a maioria tem. Meu marido trabalhava numa multinacional e tinha um bom salário, tinha um bom benefício, sabe? Sempre trabalhou em multinacionais de empresas boas. E sempre teve um bom salário, convênio médico, VR, todos os benefícios. E aí você não paga, e aí você é contribuinte. Eu quis trazer essa história para você entender. Quando você compra um produto falso, quando você compra uma coisa pirata, um CD, é tudo pirateado, você está roubando. Você está roubando a nossa nação porque para de declarar impostos de renda, para de chegar receita na nossa nação. A pirataria é das coisas que ninguém consegue, parece um vírus assim que ela vai coisando, porque eles não conseguem, eles tacam fogo num monte de coisas piratas, daqui a pouco vem outras de novo. E as lojas estão também conseguindo vender produtos pirateados de uma forma que quase você não percebe se você não prestar atenção em valores, se você não prestar atenção se realmente tem nota fiscal, porque produtos piratas não tem nota fiscal, porque não declara imposto de renda, como vai ter nota fiscal? Então, meu irmão, minha irmã, com
com amor, não, e eu não tô falando o que eu penso, eu tô falando o que a palavra de Deus diz, tá bom? Não é só esses versículos, se você for pesquisar, tem muitos outros versículos que falam sobre isso, e só dá um Google aí, comprar produtos piratas é pecado, é crime, você vai ver, eu vou pedir pro meu editor colocar uma matéria aqui do Google, vai procurar. E tem gente que tá fazendo isso. E isso tá impedindo de você viver os planos de Deus para sua vida. Porque são princípios sendo quebrados. São princípios que você está quebrando. E às vezes você fala, por que eu não rompo? Por que eu não fluo? Por que eu não fluo nisso? Por que eu não fluo naquilo? Porque você está quebrando princípios. Quando você quebra princípio, o princípio ele te quebra no meio. Entende? A palavra de Deus diz, dá o que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Dá o que é de César. César está pedindo o quê? Que nós declaramos imposto. O senhor acha justo isso? Dá o que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Ah, mas eu não acho justo. Ah, eu não acho... E Deus falou assim, tá. E ele fala para Pedro, Pedro, vai lá no mar e tira 2 moedas da boca do peixe. Paga o meu e paga o seu. Jesus pagou impostos. Jesus foi lá e declarou o que ele precisava declarar. Eles estavam cobrando Jesus. Vai lá, Pedro, paga o meu e o seu ainda por cima. Ninguém é para ficar isento disso. E nós, filhos de Deus, a palavra de Deus diz também que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Pessoas ímpias não fazem isso. Mas um crente usa um cinto da Gucci que custou R$50. O ímpio compra original. Eu fico chocado com um negócio desse. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que está escrito. E eu estou falando com amor. Com amor. Se esse vídeo fez sentido para você, eu sei que talvez no momento vai causar uma tristeza. Ai, mas aquela bolsa... Ela é primeira linha, Paula. Eu não comprei também barata. Irmã, é réplica. Irmã, é falsificada. Desculpa. Desculpa, mas eu tenho que falar isso pra você. Dói, mas eu tenho que falar isso, senão eu vou ser cobrada disso tudo. Porque eu sei, aí eu fico, ai, não vou falar não. Porque, ai, tadinha, né? Desculpa, mas eu vou ter que falar. Mas é a primeira linha aquele tênis. Sabe, só porque tem um defeitinho. Irmã, não declarou imposto de renda. Não é original, é falsificado, pelo amor de Deus, irmã. Tem as coisas que tá parecendo original mesmo. Que você quase confunde mesmo. É terrível. Você vai ver matérias de empresas que estão sendo prejudicadas por conta disso. Gente, fala, algumas empresas estão tendo que dispensar funcionários porque a pirataria está tomando conta. Eles tentam fechar brechas na lei, eles tentam fazer tudo para que eles não façam isso, mas eles conseguem fazer isso. Eles conseguem lá imitar a marca. É pecado. E você às vezes não está vivendo coisas que você poderia estar vivendo. Fechando os olhos para aquilo que está escrito. E não só... Gente, esquece a Bíblia, tá bom? Fecha a Bíblia, ó. Esquece. Vamos esquecer, então, por um momento a Bíblia. Vai lá, dá um Google. Porque às vezes a gente não acredita que tá escrito, que fala que é religiosidade. Da onde tira essas coisas? Então vai lá no Google, então. Vai lá no artigo, tal. Ai, não aceito nenhum dos dois. Então, minha filha, continua vivendo no erro, mas depois não reclama, né? Um dia você vai estar diante do Senhor e você vai ter que apresentar tudo essas coisas que você está fazendo. Porque se você diz ser crente, porque o que eu estou fazendo aqui é um vídeo para crente. Se você diz ser uma pessoa de Deus, o Espírito Santo está falando através desse vídeo aqui. Para. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, deixe seu like e até o próximo vídeo.